Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal, Guardando a Palavra, nós vamos continuar falando sobre o tema para que precisamos nos esforçar. Para que precisamos nos esforçar? Né? Nós começamos a falar em outro vídeo e nós falamos sobre esforçar para cumprir a palavra de Deus, esforçar para ler a Bíblia e esforçar para perdoar. Mas tem mais tópicos para que nós possamos falar. Vamos falar sobre esforçar para vir para a igreja, esforçar para deixar o pecado ou vencer as tentações, esforçar para prosperar na vida, esforçar para cooperar na igreja, esforçar para orar, esforçar para evangelizar e esforçar para ofertar e dizimar. A base dessa mensagem que nós estamos falando é o esforço. Esforço. O que nós estamos querendo dizer nessa mensagem é que para todas essas coisas nós precisamos nos esforçar. Não é uma coisa que temos que sentir no coração, ter vontade de fazer. Não. A base dessa mensagem, o que nós queremos dizer é que precisamos nos esforçar. E que se esforçar para fazer essas coisas, não é porque a pessoa não é crente, não está convertido de fato, não. Mas é que nós precisamos nos esforçar porque existe uma luta da carne contra o espírito, né? E eles se opõem entre si, diz a palavra de Deus, para que nós não façamos o que realmente queremos. Então, você é convertido, é transformado já, não é? O seu espírito tem vontade de orar, de vir para a igreja, mas a carne não. Então, resumindo aí, Deus nos deu essa palavra, para que precisamos nos esforçar? Vamos ver que precisamos nos esforçar porque estamos nesse corpo, nessa carne. Então, vemos que existe essa luta. E essa luta só se ganha com esforço, né? Convertido mesmo, transformado já, mas temos que nos esforçar para cumprir a vontade do Espírito, cumprir a palavra do Senhor, cumprir a vontade de Deus. Amém? Então vamos continuar. Agora, esforçar para vir para a igreja. Esforçar para vir para a igreja. Vamos ler em Lucas capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 12, que diz assim, olha: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Vamos começar. Se esforçar agora para vir para a igreja. Se esforçar para vir para a igreja. Vir para a igreja, nós sabemos que é o nosso dever enquanto crentes, porque servimos ao Senhor. Mas nem sempre temos vontade de vir para a igreja. Que isso, pastor? Mas é verdade, você sabe que é verdade. Se isso não acontece com você, se não tem nenhum dia que você queira ficar em casa, amém. Mas acontece com a maioria das pessoas. Tem dia que você não quer ir. Tem dia que você não quer ir para a igreja. Sei lá, o cansaço, algum motivo. Né? Então, ir para a igreja também é uma questão de esforço. Você tem que se esforçar para ir para a igreja. É muito maravilhoso quando a gente não vê a hora de chegar, a hora do culto para ir para a igreja, aquela vontade, você pensa o dia inteiro. É maravilhoso quando você está desejoso de ir para a igreja, mas nem sempre é assim. Tem dia que você não está com tanto desejo assim. Tem dia que você não está com tanta vontade. O
por cansaço ou por outra coisa, você não está com muita vontade de ir. Mas ir para a igreja é questão de esforço, né? Esse texto que nós lemos, essa mulher estava na sinagoga, o que seria uma igreja hoje, nos nossos dias. E se você ler o texto que está em Lucas, capítulo 13, depois você lê aí o texto todo. A Bíblia diz que Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas e estava ali uma mulher que estava doente. Ela tinha um problema que ela andava encurvada, um problema na coluna. E quando Jesus viu aquela mulher ali, Jesus a chamou e libertou-a daquela doença. Mas eu quero enfatizar o fato que ela estava ali, mesmo doente, mesmo andando encurvada, ela estava na igreja. Aquela mulher poderia ter todos os motivos para não estar ali na igreja. Já pensou andar encurvada, o tempo que aquela mulher levou para estar na igreja? Mas ela estava ali, mesmo naquela situação dela, ela estava na igreja. Ela se esforçou para estar ali. Essa que é a questão. Nós precisamos nos esforçar para estar na casa do Senhor. Deus sabe as lutas que nós passamos. Deus sabe o que você tem de passar para estar na igreja, o que você tem que suportar, o que você tem que aguentar, as suas condições para ir para a igreja. Deus sabe. Aliás, quando olhamos do púlpito ali, olhamos para as pessoas, não sabemos o dia a dia de cada uma, mas Deus sabe o que cada uma passou para estar ali na igreja cultuando. De repente, né, pelo pastor ou por qualquer pessoa, ninguém merece o seu esforço de estar ali. De repente o pastor diga, que bom que o irmão está aqui na igreja, o irmão está cansado, né? O irmão está ali sofrendo, está enfermo, está na igreja, que bom o irmão está, olha, graças a Deus, que bom. Talvez você receba um elogio por estar na igreja mesmo cansado, né? Mesmo doente, né? Mas Deus sabe que é a nossa obrigação estar na casa do Senhor. Ou seja, o homem pode elogiar você pelo seu grande esforço de ir para a igreja, mas para Deus é a nossa obrigação. Para Deus, irmãos, diante de tanta coisa que Ele faz por nós, não é nada demais a gente se esforçar para ir para a sua casa. Então, independente como você esteja, se esforce para ir para a igreja, não é? Chega cansado do trabalho, se esforça para ir para a igreja. Passa algumas lutas, é difícil, o caminho é longo, tem que andar muito para ir para a igreja, né? Tem que passar algumas circunstâncias difíceis para ir para a igreja. Se esforce. Você não pode, por algum motivo, não ir para a casa do Senhor, não é? E se distanciando da casa do Senhor. Se esforce. Você precisa se esforçar. É alguma coisa que vai fazer bem a sua alma. É engraçado, né? As pessoas fazem o maior esforço para ir trabalhar, por exemplo, para fazerem qualquer coisa que vai fazer bem para elas ou que elas precisam. A pessoa vai receber dinheiro e tem que enfrentar uma fila no banco, mas ela está lá. Ela vai no médico e tem aquela fila e tá aquela consulta, aquela coisa toda, mas a pessoa está lá. E por que, para as coisas de Deus, se precisar de esforço, a gente não quer fazer? Para as nossas coisas a gente se esforça, né? A gente faz qualquer coisa. E para ir para a igreja, a gente não quer se esforçar. Então vamos rever isso aí, né? Para ir para a igreja, temos que nos esforçar. Você não tem que ir para a igreja só se não estiver cansado, se tiver as situações tudo contribuindo para que você vá. Ou seja, é um dia tão bom, não fiz nada durante o dia. Vou para a igreja, né? Não, não é assim. Quando você tiver um dia tranquilo, vá para a igreja. Quando tiver um dia atarefado, vá para a igreja. Se esforce para ir para a igreja. Se o caminho é curto, se vai de carro, né? Vá para a igreja. Se vai andando, o caminho é longo, vá para a igreja, né? Se esforce para estar na casa do Senhor.
Continuando. Agora, se esforçar para deixar o pecado ou vencer as tentações. Gênesis capítulo 39, versículo 12. Fala sobre a história do jovem José. Ó, quando ele foi tentado. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Se esforçar para deixar o pecado. José, quando foi tentado a prostituição pela esposa de Potifar, a Bíblia diz que a mulher era tão sagaz que forçou José, segurou na roupa de José para que ele deitasse com ela. E aí, meu irmão, José teve que fazer um esforço tremendo para não pecar. A Bíblia diz que José teve que soltar, largar a roupa, que ela agarrou a roupa de José. José teve que soltar a roupa na mão dela. E a Bíblia diz, ele teve que fugir. Ele teve que fugir para não pecar. Que coisa, né? Vamos supor que José tivesse pecado e depois tivesse dito assim para Deus, Deus, o Senhor viu que ela me agarrou, o Senhor viu que ela insistiu, né? Por isso que eu pequei. Ele poderia tentar justificar assim, como muitas pessoas tentam justificar quando pecam. Pequei por causa disso, por causa daquilo. Mas Deus sabe muito bem o quanto a pessoa se esforçou para não pecar. Deus sabe. Eu não sei, o seu pastor não sabe, mas Deus sabe. Quando a pessoa peca, se ele se esforçou para não pecar, ou não se esforçou nada. Deus sabe, Deus conhece o coração. Tem gente, irmãos, que peca fácil. Qualquer tentação, não precisa o diabo fazer muita coisa, não. Qualquer coisinha ele já peca. E ainda tem coragem de dizer para Deus, Deus, eu não consegui resistir. Resistiu o quê, se nem tentou? Pois José, irmãos, deixou a roupa na mão da mulher e fugiu para não pecar. Você já fugiu para não pecar? Você já correu para não pecar? Então, o tópico é esforçar para deixar o pecado. Isso precisa de esforço também. Isso precisa de esforço. Às vezes, não pecar é fácil. Não é? Às vezes nós somos tentados, de repente uma coisa não chame nossa atenção tanto. De repente não mexe tanto com a gente. Não dá nem para se gloriar. Né? Eu não pequei, mas de repente aquilo não chamou sua atenção. Mas tem coisas que para você não estender a mão ao pecado, meu irmão, dói. Esforço é difícil. Né? A Bíblia diz assim, ainda não resistis até o sangue combatendo contra o pecado. Olha que expressão. Ainda não resististe até o sangue. Deus quer que nós resistamos o máximo. Deus quer que nós valorizemos tanto a nossa vida espiritual e nos esforcemos demais, o máximo, para a gente não pecar. Esforçar para não pecar não é porque você não foi convertido, não, irmão. Não, mas se eu fosse crente realmente, eu não sentia vontade nenhuma de pecar. Não, a Bíblia está cheia de versículos que não é assim. Né? Que mesmo transformado na nossa carne, nós somos tentados e atraídos para o pecado. E que nós temos que nos esforçar, lutar para não pecar. Irmão, lutar para não pecar não é porque você não é convertido, não. Isso é muito importante você saber. Se esforçar para não pecar, ter aquela batalha dentro de você entre pecar ou não pecar, ser atraído pelo pecado, não é porque você não é convertido, não. Você é convertido, irmão, você é crente. Mas dentro de cada um de nós existe essa batalha.
né? Essa luta da carne contra o espírito. Então, vai vencer aquele cristão que se esforçar. José, ele teve que... É interessante esse texto. Depois você lê a tentação de José, Gênesis capítulo 39. A mulher pegou nele para deitar com ele, para que José prostituísse. Ele deixou a roupa na mão dela e fugiu para fora. Então, meu irmão, se esforça. Deus está vendo, olha, Deus está vendo o que você está passando para não pecar. Deus está vendo o que você está aguentando para não pecar. Deus está vendo essa batalha que está dentro de você. E Deus vai te ajudar. Mas segura firme, meu irmão. Honra o nome de Deus. Aleluia. Honra o nome do Senhor que está sobre você. Segura, meu irmão. Deus vai te dar força. Se esforça. Aleluia. Às vezes a gente diz, Deus, luta minhas lutas, batalhe minhas batalhas, mas às vezes não queremos batalhar as batalhas do Senhor. Lute então. Você não quer que Deus lute por você? Lute para ficar com Deus. Lute para ficar com o Senhor. Lute para ficar puro. Aleluia. Lute para conservar a sua fé, a sua integridade, a sua pureza. Aleluia. Então, meu irmão, se esforçar para não pecar. Né? Se esforçar, eu coloquei aqui, se esforçar para deixar o pecado. Detalhe, deixar o pecado. Aqui é se esforçar para não pecar, né? E deixar o pecado. De repente tem alguma coisa que a pessoa já esteja fazendo e é pecado. Já falei muito isso na igreja. Né? Se esforçar para deixar o pecado. Eu estou fazendo alguma coisa, mas não agrada a Deus, mas Deus sabe. Deus sabe não, meu irmão. Quem sabe é você. Se você está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, é você que tem que mudar. É você que tem que decidir. Outra expressão muito errada. Deus sabe que isso aí não agrada a Ele. Eu queria que Deus tirasse isso do meu caminho. Irmão, Deus não vai tirar o pecado do seu caminho. É você quem tem que tirar. É você que tem que tirar tudo que atrapalha a sua vida com Deus. Assim seria muito fácil, irmão. Não é? Deus tirar tudo que está na minha frente. Tudo que está impedindo de eu servir a Ele. Isso não vai acontecer, meu irmão. Tem alguma coisa que impede você de servir a Deus, de obedecer ao Senhor? Tira da sua frente. Renuncia. Se afasta disso. Pague o preço para isso, aleluia. E Deus vai ver que você está preferindo Deus. Aleluia. Prefira Deus, meu irmão. Lute para deixar o pecado. Né? Tem alguma coisa que está errado aí? Então deixa. Renuncia. Honra o nome do Senhor. Aleluia. Tire da sua frente tudo que pode impedir a tua salvação, meu irmão. Se esforça para deixar. Se esforça para largar isso aí. Em nome de Jesus. Esforçar para deixar o pecado ou vencer as tentações. Continuando aqui, olha. Agora, esforçar para prosperar na vida. Agora vamos para Jacó, né? Vamos para Jacó agora em Gênesis ainda, capítulo 30, versículo 43. E depois nós vamos ler o 31 e o versículo 40. Vamos lá. Gênesis 30, versículo 43. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Agora Gênesis 30, 43. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Aqui é a história de Jacó, a história da prosperidade de Jacó. E nesse tópico eu quero falar sobre esforçar para prosperar. Aí conta a história de Jacó, conta a prosperidade, como veio a prosperidade de Jacó. Meu irmão, esforçar para prosperar, esforçar para vencer na vida, né? Ô meu irmão,
Quantas pessoas estão enganadas? Quantos crentes estão enganados, irmão? É. Quantas pessoas acham que existe o dom da prosperidade? É. Existe a unção da prosperidade. Quantas pessoas pensam que isso é verdade? Não tem como, meu irmão. A oração para você ter prosperidade. Eu vou orar, eu vou te ungir para você ter prosperidade, pronto. Quantas pessoas acham que só basta isso, pronto. Ou então, eu profetizo que você tem prosperidade. Ô, meu irmão, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que Deus vai abençoar com prosperidade, sim, sim. Mas eu preciso me esforçar para que junto com essa bênção de Deus, eu seja prosperado, eu vença na vida. Nós precisamos entender isso. Quantas pessoas que basta bem dizer, eu prospero, eu profetizo que você vai prosperar, a pessoa já levanta a mão e tal, e pronto, e já acha que pronto, recebeu a prosperidade ali e acabou. Não, irmão. Olha, para qualquer pessoa prosperar na vida, tem que ter a bênção de Deus, tem que ter o esforço. Se você olhar, todo mundo que venceu na vida, as pessoas que estão perto de você, vai pelas pessoas que estão perto. Mentaliza aí uma pessoa aí que venceu, que cresceu na vida, que ganhou dinheiro, que prosperou. Qualquer pessoa, você vai olhar e vai lembrar a história dela e vai ver, não é? O quanto essa pessoa se esforçou para hoje estar bem na vida. Irmão, desde quando não é uma herança de um dinheiro que a pessoa recebeu, o resto é esforço. Esforço. Correu atrás. Então, se esforçar para prosperar na vida. Se o crente não se esforçar para vencer, para prosperar na vida, ele vai ter a sua salvação em Cristo Jesus, mas prosperar na vida não vai ter como conseguir. É uma realidade. Então, vamos aqui para Jacó. Aí a Bíblia diz que Jacó cresceu varão em grande maneira e teve servos e camelos e jumentos. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que Jacó, ele foi para trabalhar com seu patrão lá, que era a própria sua família. Ele foi fugido do seu irmão, né? Ele foi sem nada, mas ele prosperou, cresceu, teve camelos, jumentos, que eram, na verdade, camelos, jumentos, bois, ovelhas, era como se fosse o dinheiro no banco de hoje. Era a prosperidade da época. Aí agora a Bíblia diz no capítulo 31, 40, versículo 40, ele estava contando como que foi essa prosperidade dele. Aí ele disse assim, estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada e o meu sono foi-se dos meus olhos. Veja bem, no versículo 30, 43 diz que ele tinha muitos rebanhos, muitos servos, muitos empregados, muitos camelos, muitos jumentos. Maravilha. Aí no 31 ele conta como que ele teve muitos servos, muitos jumentos, muitos camelos, muitos jumentos. Ele teve de sorte que de dia consumia o calor sobre ele e de noite a geada e ele nem dormia e o sono fugia dos olhos dele. Aí ele teve essa prosperidade toda, né? A Bíblia está aí, meu irmão, está aí. Se você, né, se esforçar, Deus vai te abençoar e você vai crescer e você vai prosperar. Se você não se esforçar, não tem prosperidade. Como eu queria que as pessoas entendessem isso. Que as pessoas entendessem isso. Não existe, ninguém almoça de graça, meu irmão. Não existe esse negócio. Tem que se esforçar, tem que acordar cedo para trabalhar, tem que correr atrás, tem que lutar. Tá claro aqui, olha ele contando, Jacó contando. De sorte que de dia me consumia o calor. Que coisa tremenda, o calor consumia ele.
Tem gente que não quer ser consumido, não quer se esforçar por nada. Aí quer ter muita prosperidade. Como? A Bíblia diz assim. Ó, de dia consumia o calor, de noite a geada. Ele passava calor de dia, frio de noite, irmão. E não tinha nem sono, não conseguia nem dormir. Olha que vida era essa, meu irmão. Aí ele teve essa prosperidade toda. Então, não existe prosperidade sem esforço. Para que precisamos nos esforçar? Não é? Para que precisamos nos esforçar? Para prosperar na vida, para vencer na vida. Para prosperar na vida, irmão, eu costumo dizer, olha, você pode ser crente, você pode ser um homem de Deus de oração, um homem de Deus de jejum, né? Um homem comprometido com Deus, mas a vida espiritual não quer dizer nada com a vida material. Elas são distantes. A tua oração, o teu jejum, a tua dedicação, a tua vigilância, a tua leitura de Bíblia, isso vai te fazer crescer espiritualmente. O teu crescimento material é esforço, acordar cedo, lutar, correr atrás. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Eu não pego uma parte daqui e ponho ali, não. Oração, jejum, eu vou crescer, eu vou prosperar. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Mesmo você sendo um homem de oração, lendo Bíblia, da presença de Deus, mas para prosperar na vida, que já é outra coisa, aí, meu irmão, aí agora não é oração, não é leitura, não é, aí é esforço, agora é esforço, trabalho, né? As pessoas têm que entender isso, é uma coisa, cada coisa, irmão. É? Então, se esforce. Você quer vencer na vida, quer prosperar, se esforce. A pessoa se formou. Irmão, quantos dias debruçados sobre um livro para hoje ganhar o diploma, né? Para hoje passar aí nesse curso, nessa faculdade. Só quem se formou sabe, né? Quanta luta, quantas vezes a pessoa teve que renunciar a alguma coisa para estudar. Temos que entender isso, meu irmão. Né? Deus me abençoa, abre minha cabeça para que eu passe nesse curso. Abre, Deus, me dá graça, me dá sabedoria. Mas se debruce nos livros, estude. Porque não tem milagre, irmão, nessa área não. Porque senão Deus vai estar invertendo tudo, meu irmão. As coisas que Deus colocou, as condições que Deus, os mandamentos que Deus colocou, Ele mesmo não vai quebrar. Né? Então temos que nos esforçar. Guarde essa palavra no seu coração. Depois nós continuamos essa mensagem. Para que precisamos nos esforçar? Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Compartilhe essa mensagem. Não é? Se inscreva em nosso canal, Guardando a Palavra. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Vamos orar? Se você puder, com a sua cabeça aí, fechar os seus olhos, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Antes da oração, depois nós queremos continuar essa mensagem. Nós queremos falar ainda, olha, sobre esforçar para cooperar na igreja, esforçar para orar, esforçar para evangelizar e esforçar para ofertar e dizimar. A base dessa mensagem é o esforço. O que eu estou querendo falar sobre muitas coisas é que nós precisamos nos esforçar. Né? Então, vamos continuar um outro dia em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Aprendemos que temos que nos esforçar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca essa palavra no nosso coração, que nós temos que nos esforçar para prosperar na vida, esforçar, Senhor, para vencer as tentações, esforçar para vir para a igreja. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós venhamos nos esforçar ao máximo para Te servir. Meu Deus, assim, meu Pai, que o Senhor coloque essa palavra no coração desse meu irmão e dessa minha irmã. Que o Senhor assim faça conosco. É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, amém? Que Deus possa abençoar sua vida, que Deus possa abençoar sua casa, que Deus possa abençoar sua família, em nome de Jesus.